Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo do direito previdenciário, sem perder muito tempo, já de forma bem direta, bem objetiva, trabalhar aqui com a aposentadoria do segurado com deficiência. A Constituição Federal, ela determina que eu não posso ter critérios diferenciados para a questão de concessão de aposentadoria. Então, como foi estudado no bloco anterior, é homem, mulher, acabou. Não tem muitos critérios diferenciados em relação a diferenciação basicamente é só dessa forma. Mas ela disse, não, mas tem exceção, que é a questão da pessoa com deficiência vai ter critérios sim diferenciados e para quem trabalha aí com situações com risco à saúde, que é a chamada aposentadoria especial que também será estudada na aula de hoje. Beleza? Então vamos analisar aqui essa aposentadoria do segurado com deficiência. No artigo 70A do regulamento, ele vai falar que essa aposentadoria por tempo de contribuição ou idade do segurado, essa com deficiência ainda tem as duas, tempo de contribuição ou idade, para a questão da pessoa com deficiência ainda permanece as duas, como eu expliquei na aula anterior, para os segurados em geral não, agora é só a programada, mas aqui ainda existe, como é uma exceção, né? Então, como é uma exceção, ainda continuou que tenham reconhecido após ser submetida à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderado ou grave está condicionado à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data do requerimento ou na data de implementação dos requisitos para o benefício. E aí, quais são esses requisitos? Aí ele vai falar aqui, sempre eu trago a questão da legislação, né, para vocês, mas sempre é melhor a gente dar pelo quadrozinho. Então, 25 anos de contribuição, 20 se mulher, são várias situações, mas está aqui tudo bem resumido. Então, qual é o primeiro ponto que eu tenho que analisar? É o seguinte, a legislação do direito previdenciário, ele dividiu a deficiência, porque ele entendeu assim, né? Isso aqui é a legislação, não sou eu que estou dizendo. A legislação entendeu, uma coisa é você trabalhar sem deficiência, outra coisa é você trabalhar com deficiência leve. Você vai ter uma certa dificuldade. Outra coisa é você trabalhar com uma deficiência que é considerada moderada. Outra coisa é você trabalhar numa deficiência que é considerada grave. Então, a pessoa tem um grau de deficiência que é considerado grave, isso aí vai ser realizado várias análises, né, para classificação disso daí, e aí ela ainda continua trabalhando, então ela vai ter realmente uma redução do tempo de contribuição para que ela possa se aposentar, beleza? Então, se o grau de deficiência for leve, o homem ele tem que ter 33 anos de contribuição. A mulher, 28 anos de contribuição. Se for moderada, o homem, 29 anos de contribuição. A mulher, 24 anos. Se o grau de deficiência for grave, o homem vai se aposentar com 25 anos de contribuição e a mulher com 20 anos de contribuição. Eu já estou lendo aí seu pensamento, você pode estar pensando assim, professor, eu não vi muita vantagem não. Que vantagem é essa? Se, por exemplo, o senhor me explicou na programada que a pessoa tem que ter 20 anos de contribuição, o homem, e o senhor me explicou também do professor que é 25 anos de contribuição, aí o cara faz 33 anos de contribuição, o homem, 28 a mulher, que vantagem é essa, professor? Não vi vantagem nenhuma. Primeiro ponto, essa tabela foi feita tomando como base a regra que era antes da reforma da Previdência. Porque antes da reforma da Previdência, eu tinha duas aposentadorias, né? Tempo de contribuição e idade. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem se aposentava com 35 anos e a mulher com 30 anos de contribuição. Então, aqui você já percebe que tem uma diferença. Quem tem um grau de deficiência leve, 33. A regra era 35, então a pessoa tinha 2 anos aí de redução. Deficiência grave tinha 10 anos, a pessoa se apresentava com 25. Sim, professor, mas mudou na reforma, não deveria ter mudado aqui também? Você está olhando só para um lado da situação. Mas o seguinte, realmente o homem, hoje, para ele se aposentar na programada, é 20 anos de contribuição. Só que ele tem que respeitar o requisito da idade também. São requisitos cumulativos. Da mesma forma, a mulher, ela tem que respeitar a idade também.
São requisitos aqui cumulativos. Tem que respeitar os dois ao mesmo tempo. Então, pode ser que o tempo de contribuição seja menor, mas a idade também, então vai ter que respeitar os dois. E aqui não. Aqui é só o tempo de contribuição. Então, a pessoa que ela começa a trabalhar com 20 anos e ela tem uma deficiência considerada de grau leve, ela vai trabalhar 33 anos, vamos supor que trabalhou direto, né, os 33 anos, então com 53 anos de idade, sendo homem, essa pessoa já pode se aposentar. E se ela começar a trabalhar com 20 anos, aí com mais 28 anos de contribuição, se for mulher, com 48 anos de idade, ela já pode se aposentar. Ah, professor, agora eu estou percebendo a diferença, tá vendo? Então, às vezes, realmente a gente olha só para um lado, a gente pensa, não vi vantagem nenhuma. Então, a vantagem é porque aqui é solicitado só o tempo de contribuição, não é solicitada idade também. Já no outro, a pessoa às vezes pode preencher os 20 anos de contribuição bem ligeirinho, preencheu, mas vai ter que esperar o requisito da idade para poder se aposentar na aposentadoria programada. E aí, consequentemente, ela vai trabalhar a mais, né? Esse a mais que ela vai trabalhar, vamos supor, pegando aqui o mesmo exemplo, a pessoa que começa a trabalhar com 20 anos de idade. Então, ela vai se aposentar com 65 anos de idade. Aqui no total, ela vai ter, se for direto, né, 45 anos de contribuição. Então, a aposentadoria dela vai ser bem maior aí nesse caso, né? Vai se enquadrar naqueles requisitos. Então, a vantagem em si é que vai ter um aumento ali da aposentadoria, beleza? Então, memorizem. E olha um bizu aqui para você memorizar. Você lembra um pouquinho da regra que era antes, 35 anos. Aí você lembra assim, menos 2, menos 4 e menos 4. Como assim, professor? Você pega a regra que era antes, que isso aí muita gente conhecia, já estava na cabeça de muitas pessoas. 35 e 30. Isso era a regra anterior. Menos 2, que é a leve. Menos 2, 33, menos 2, 28. Menos 4. Aí o menos 4 é daqui, não é daqui, que você tirar o menos 4 daqui vai dar 31. Aí você tira daqui. Menos 4, 33 menos 4, 29. 28 menos 4, 24. Aí menos 4, 29 menos 4, 25. 24 menos 4, 20 anos. Uma dica para você memorizar essa tabela. Beleza? Agora vamos calcular a questão da renda mensal inicial. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência vai ser calculado a partir da aplicação dos seguintes percentuais. 100% na hipótese da aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o artigo 70B. Então, a pessoa vai até apagar tudo aqui, para não ficar muita informação. A pessoa que se aposentar preenchendo esses requisitos aqui, o valor da aposentadoria vai ser 100% do salário de benefício. Eu vou calcular o salário de benefício, já teve uma aula explicando isso daí, como calcula o salário de benefício. Calculei, deu aí 3 mil e pouco. Pronto, aquele valor vai ser o valor da aposentadoria. Não vai ter aquela questão daqueles cálculos de 60%, 70%, não, 100% do salário de benefício, beleza? Então, bem interessante isso daqui. Agora, a aposentadoria por idade do segurado com deficiência. 60 anos de idade, se for homem, 55 anos de idade, se for mulher. Então, são essas as idades aqui. Então, tem que preencher 60 anos de idade, se for homem, mulher 55, tem que ter um tempo mínimo de contribuição, também não é só chegar, vamos supor, a pessoa com 59 anos, ela, agora eu vou começar a trabalhar aqui um ano, porque eu estou chegando a 60, quando chegar com 60 eu me aposento. Não, seria uma forma até de fraudar a Previdência. A pessoa poderia fazer isso, né? Então, por isso que bota esse tempo mínimo de contribuição. Porque senão a pessoa, por idade, a idade, cheguei na idade, eu me aposento. Não, mas você preencheu o tempo mínimo de contribuição, beleza? Então, o homem, 60 anos de idade, mulher, 55 anos de idade, tempo mínimo de contribuição, 15 anos, e a carência, 180 contribuições. Como é que vai ser a renda mensal inicial dessa aposentadoria? Aí o seguinte, a pessoa que se aposenta, a pessoa com deficiência se aposenta por tempo de contribuição, o valor da aposentadoria é 100% do salário de benefício. Agora, se ela se aposenta por idade, é porque é o seguinte, tempo de contribuição, a pessoa passou 33 anos contribuindo. É muito dinheiro.
Então, a Previdência já pensa assim, não, já, ok, já ganhei aí um valor bom dessa pessoa, eu vou dar 100% do salário de benefício para ela. Já aqui na idade, por exemplo, a pessoa pode se aposentar por idade e ter só 15 anos de contribuição. Então, o valor aí que ele pagou talvez não foi tão grande. Lógico que eu estou falando isso, mas isso não é levado em conta, né? A gente sabe, já foi explicado que a pessoa pode ter uma contribuição e pode se aposentar. Tem nada, não tem ligação. Só estou falando um pouquinho de lógica, né? O que a Previdência às vezes pensa para diminuir um pouco a aposentadoria, porque nesse caso aqui ela diminuiu. Nesse caso, o valor da aposentadoria vai ser 70% do salário de benefício, acrescido de 1 ponto percentual do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, na hipótese da aposentadoria por idade que trata o artigo 70C. Esse cálculo aqui é basicamente o mesmo cálculo que foi feito lá para o trabalhador rural, 70% mais 1%. Por que ele fala, professor, até o máximo de 30%? Porque essa aposentadoria aqui também, ela não pode passar de 100%. Então, 70% já é a regra, tipo, já é algo fixado, tabelado. Eu vou acrescentar mais 1 ponto percentual para cada ano, que ele fala, cada grupo de 12 contribuições mensais. 12 contribuições mensais é, em regra, 1 ano. Então, para cada ano aí. Só que é limitado até 30%. Então, mais 30%, vai chegar no máximo aí a 100% do salário de benefício, beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Vou botar aqui um esquemazinho para vocês. A aposentadoria do segurado com deficiência. Questão da renda mensal inicial. Se for por tempo de contribuição, a pessoa vai se aposentar com 100% do salário de benefício. Não preciso fazer nada. Agora, se for por idade, aí o cálculo vai ser 70% do salário de benefício, acrescido mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. Então, a pessoa que se aposenta com 60 anos de idade, o homem, e ele tem 30 anos de contribuição, a mulher que se aposenta com 55 anos de idade e tem 25 anos de contribuição, e aqui um homem que se aposenta com 60 anos de contribuição e tem 60 anos de idade, aliás, e 45 anos de contribuição. Vamos analisar. Esse aqui, 60 anos de idade, 30 anos de contribuição. A regra para ele é 70%, mais 1% a cada grupo de 12, a cada ano, podemos dizer. Como ele tem 30 anos, vai ser 30%. Então, o valor da aposentadoria dele, 100%. Essa daqui, 55 anos, 25 anos de contribuição. Então, 70% mais 25%, a aposentadoria dela vai ser de 95%. Esse outro caso aqui vai ser 70%, que é a regra. No caso, seria mais 45%, né? Mas mais 45% vai dar 105%. E essa daqui não pode passar. Então, vai ser 100% do salário de benefício. Beleza? Então, cuidado, o ponto importante é você saber essa diferença aí. Tempo de contribuição, 100% salário de benefício. Já por idade, 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Agora chegamos na aposentadoria especial. E aqui, eu já até falei em outras aulas, mas vou reforçar novamente. Essa aposentadoria especial não tem nada a ver com o segurado especial. Os nomes são iguais. Aposentadoria especial, segurado especial. Mas não tem ligação entre eles. Beleza? Essa aposentadoria especial é para pessoas que trabalham aí sujeitas a risco à saúde. Então, trabalha com alguma substância que traz um risco para a saúde daquela pessoa. Então, trabalha aí num local, numa mina subterrânea, ou trabalha até mesmo numa indústria lá que tem uma certa substância, né, que vai trazer um risco para a saúde, é nociva à saúde daquela pessoa. Então, por conta disso, por conta dela trabalhar, o local que ela trabalha, a situação que ela está exposta, traz um risco para a saúde dela, é que a Previdência diz, não, você vai ter uma aposentadoria especial, diferente dos outros. Vamos supor, diz assim, você vai trabalhar um pouco menos do que os outros.
para que você não fique exposto a isso daí por muito tempo. Vamos supor, a pessoa que trabalha numa mina subterrânea, aquelas pessoas que trabalham lá na mina, zona lá embaixo, é uma coisa, um risco muito grande, aquela mina pode desabar, então é tipo, cada dia que a pessoa sai para trabalhar, ela sai com medo, sai com risco, ela não sabe o que ela vai enfrentar, então a Previdência diz, não, peraí, você vai trabalhar um pouquinho a menos, né, aliás, um pouquinho a menos do que os outros. E aí vamos analisar esses requisitos, porque aqui tem algumas regrinhas bem interessantes. Então, a aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência, vai ser devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, desde que seja filiado à cooperativa de trabalho ou produção. Então, aqui você já tem o primeiro detalhe, que eu vou ler, vocês sabem que eu não faço leitura de lei, né? Ficar lendo, não, eu explico. Mas sempre o início é interessante a gente ler, porque é isso que vai cair na prova de vocês. E eu estou preparando vocês para qualquer tipo de questão. Se a questão vier cobrando a lei, literalidade, mudou qualquer coisinha, tá aqui, a gente sempre traz o dispositivo. Se a questão trouxer uma interpretação, caso concreto, fulano fez isso, fez aquilo, que é o que geralmente cai em questões de direito previdenciário, são questões assim, trazendo mais uma situação hipotética. Você também está preparado para isso daí. Então, devido ao auxiliar empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual, se for cooperado a cooperativa de trabalho, cooperativa de trabalho ou de produção, que comprova exercer atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante no mínimo 15, 20 ou 25 anos, e que cumpriu os seguintes requisitos. Então, 2 destaques. Primeiro, para quem é que essa aposentadoria vai ser aplicada, que não é para todos os segurados. Ela só vai ser aplicada para o segurado empregado, para o trabalhador avulso e para o contribuinte individual, mas o contribuinte individual, ele precisa de um requisito a mais. Ele tem que estar cooperado a uma cooperativa de trabalho ou a uma cooperativa de produção. Não é para chegar e falar assim, a aposentadoria especial ela é concedida para o segurado empregado, trabalhador avulso e para os contribuintes individual. Fala de forma geral, está errado. Não é todo contribuinte individual que vai ter direito, é aquele que é cooperado. Então, eu sou um contribuinte individual, trabalho por conta própria, mas eu faço parte da cooperativa. Eu sou filiado àquela cooperativa de trabalho, cooperativa de produção. Então, eu se enquadro a pessoa se enquadra nessa aposentadoria. Outro ponto é o que está de vermelho, que é um dos pontos mais importantes aí na hora da prova, que é vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Como assim, professor? Essa aposentadoria especial é para quem está exposto a agentes químicos, físicos, biológicos, que afetem a saúde da pessoa. Mas vamos supor, pegar aqui vários exemplos. Uma pessoa que trabalha na mineradora, uma pessoa que é petroleiro, a pessoa que trabalha na construção, por exemplo. Às vezes a pessoa pode trabalhar numa empresa de construção e ela trabalhar no escritório. Ela é contador da empresa de construção, ela trabalha na parte ali de licitação, de papelada. Aí vamos supor, não, todo mundo que trabalha em construção vai ser aposentado com essa redução na aposentadoria especial. Não, eu não vou caracterizar por categoria profissional ou ocupação, dizer todas as pessoas que trabalham nessa categoria, não é isso que eu vou analisar. Eu vou analisar a situação em si. Ah, professor, então quer dizer que eu vou analisar separadamente cada pessoa? Não, a empresa ela vai ficar responsável por isso. Vai ser feito um laudo, onde vai ser observado esses pontos, né? Passado por toda uma fiscalização, e aí vai ser visto, não, quem trabalha aqui nesse setor, vamos supor, eu trabalho numa construtora, e aí tem um trabalho lá que é quebrar pedra, a gente tem escavação, a gente faz a escavação para poder construir a casa, só um exemplo aqui. Aí essa situação pode até se enquadrar na aposentadoria especial, mas é a questão do local que a pessoa está, né, do trabalho que ela está exercendo, e não simplesmente da categoria, não é simplesmente chegar e dizer, os bancários, os mineiros, petroleiros, não sei quem vai ter aposentadoria especial. Não é isso. Eu tenho que analisar o exercício de atividades em efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, porque muitas vezes a pessoa pode até ser um engenheiro, por exemplo, mas trabalha no escritório, trabalha mais na parte
de projetos, ela não entra muito ali na questão de construção, disso, aquilo, outro. Então, não vou chegar a todos os engenheiros, não. Tem engenheiro que pode, sei que ele se enquadre nisso. Engenheiro químico, que às vezes está ali mesmo mexendo muito com agentes químicos, físico e biológico, pode ser que se enquadre. Se ele se enquadrar, ele vai ter esse direito. Mas não é todo engenheiro químico que vai ter esse direito. Tem aquele, como eu falei, que às vezes nem exerce, que é professor. A pessoa não exerce, ele se formou, mas ele está trabalhando como professor, trabalhando às vezes como projeto, enfim. Então, não é só a categoria, beleza? E aí, vamos lá. Vamos conhecer quais são os requisitos. Aqui a lei, o regulamento estabeleceu isso daqui, mas, consequentemente, vamos analisar dessa forma que fica melhor. Então, 55 anos de idade, 15 de contribuição, 58 anos de idade, 20 de contribuição, 60 anos de idade, 25 anos de contribuição. Aqui também você pode estar analisando, dizendo o seguinte, se você analisar, às vezes já estou pensando, já estou antecipando a sua dúvida, né? Porque você olha e diz, professor, não seria mais correto, por exemplo, aumentar a idade e diminuir a contribuição, ou o inverso? Eu aumento um e aumento o outro. Que vantagem é essa, professor? Seria interessante uma balança, né? Eu aumento a idade. Não é dessa forma que você vai analisar isso daqui. Se você analisar dessa forma aí, consequentemente vai achar um pouco injusto, né? Mas como é que você vai analisar? O regulamento da Previdência, ele tem lá uma lista de vários agentes químicos, físicos e biológicos. E lá ele diz que aquele agente químico, por exemplo, a pessoa que trabalha exposto a ele, vai se aposentar, por exemplo, com 15 anos de contribuição. Aquele outro agente é com 20, aquele outro com 25. Professor, eu preciso saber todos eles? São muitos. Dificilmente vai cair uma questão na hora da prova sobre isso. É interessante você dar uma lida lá, saber quais são os que estão lá, mas sem a necessidade de se preocupar tanto, são muitos mesmo. Eu falei, dá uma lida rápida é interessante para você saber ali quais são, o que que tem, o que que não tem. Trouxe aqui até alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, quem trabalha com arsênio é 25 anos. Quem trabalha com asbestos é 20 anos. Quem trabalha com físicos, biológicos, aí questão de subsolo, minas subterrâneas, em frente de produção, 15 anos. Então, a primeira coisa que eu analiso é isso daqui, é o tempo de contribuição. Então, a pessoa trabalha exposto a agentes físicos, químicos e biológicos no subsolo, numa mina subterrânea, em frente de produção. Nesse caso, a pessoa que se enquadra nessa situação, ela se aposenta com 15 anos de contribuição. E aí ela tem que preencher o outro requisito. Então, ela tem que ter 15 anos de contribuição e 55 de idade. Se ela não tem ainda, professor, a idade, ela vai ter que preencher. Ela vai ter que preencher os dois requisitos. Então, 15 anos de contribuição e 55 de idade. A pessoa que trabalha exposta a asbestos, ela se aposenta com 20 anos de contribuição. Então, ela tem que ter 20 anos de contribuição e 58 de idade. E a pessoa que trabalha exposta a arsênio é 25 anos. Então, ela tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, agora você entendeu. Porque quando ele fala que é 15 anos, é porque a atividade tem um risco muito grande. Então, a idade também diminui um pouco. É 15 de contribuição, 55 anos de idade. Quando é 20, está ali um pouco moderado. Então, é 20 de contribuição, 58 anos de idade. Já 25 anos é aquela que tem o risco, já é um pouquinho mais tranquilo também. Então, a idade já pode ser um pouco mais avançada. Então, quem trabalha com arsênio, completa 25 anos de contribuição, 60 de idade, se aposenta. Quem trabalha nessa questão de mina subterrânea, em frente de produção, 15 anos. A pessoa trabalhou 15 anos naquela mina, mas ela tem que ter a idade também. Não é só para encher o tempo de contribuição, tem que preencher também a questão da idade, beleza? Então, é dessa forma que você vai analisar. Agora, vamos calcular, porque você pode estar pensando, professor, mas a pessoa, por exemplo, que começou a trabalhar com 30 anos numa mina subterrânea, com 15 anos que ela está trabalhando, se for ininterrupto, ela vai ter 45 de idade. Ela vai ter que esperar mais 10 para se aposentar. É injusto, professor? Não é tão injusto assim, não. Você vai já entender. Porque, na realidade, se você for analisar essa questão de justiça e injustiça, a Previdência, se você for levar para esse lado aí, você vai ver muitas injustiças, né?
A gente tem que analisar de uma forma assim mais fria esse ponto aí. E aí, a Previdência traz uma certa contrapartida para essa situação. A pessoa não vai trabalhar 10 anos a mais de graça, não. Tem uma certa contrapartida que vai ser aqui na renda mensal inicial. Então, o valor da aposentadoria especial corresponde a 60% do salário de benefício, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos, exceto no caso de aposentadoria que se refere ao inciso primeiro e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder a 15 de contribuição. Professor, o que é isso? É isso daqui. É essa tabelinha aqui. Então, vamos lá. A pessoa que está exposta a um agente químico, físico ou biológico que dá direito para ela se aposentar com 15 anos de contribuição e 55 de idade, a renda mensal inicial dela vai ser 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano que exceder a 15 anos de contribuição. A pessoa que trabalha exposta a um agente que dá direito a 20 anos ou a 25 anos, a regra é a mesma. E eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, não tem diferença para homem e mulher. Já aqui tem, porque para o homem vai ser a mesma regra que foi utilizada nas outras, 60% de salário de benefício mais 2% a cada ano que exceder a 20 de contribuição. Para a mulher, 60% do salário de benefício mais 2% a cada ano que exceder a 15 anos de contribuição. Então, o detalhe aqui, para pegar esse quadrozinho, que às vezes você, tem muita coisa. Não, é só você pensar o seguinte: essa daqui, ela tem uma regra diferenciada, porque a regra para ela vai ser tanto para o homem como para a mulher. 60% do salário de benefício, mais 2% a cada ano que exceder a 15 anos. Já as outras, utiliza a mesma regra que já foi estudada para a programada. 60% do salário de benefício, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Beleza? Então é só você pensar dessa forma, que aí você decora esse quadro aqui facilmente. Não vou detalhar mais um pouco isso daqui, porque a gente já fez muito, né? A gente já está finalizando o bloco. E essa questão, tem 15 anos, tem 10 anos, foi feito bastante. Então, a gente fica mais na parte teórica nessa aposentadoria aqui. E aqui tem um tópico interessante, ó, uma novidade. Porque normalmente a aposentadoria ela vai cessar com a morte do aposentado, como já foi explicado. Só que essa daqui, a aposentadoria especial, ela tem outra situação de cessação da aposentadoria, que é quando? Quando a pessoa retorna à atividade. Como assim, professor? Ora, aqui a Previdência ela está dando um bônus para a pessoa. Então, a pessoa trabalha numa mina subterrânea, em frente de produção, no subsolo, então, ó, 15 anos. Com 15 anos você se aposenta, 55 anos de idade, pronto. Ok, para você sair desse risco. Aí vamos supor que a pessoa se aposenta e volta para aquele risco de novo. Igual, por exemplo, arsênio. Você vai ficar 25 anos exposto a esse arsênio, porque ele tem um risco para a sua saúde. Aí a pessoa se aposenta com esse benefício, né? Um benefício que não é todo mundo que tem. Aí depois ela diz: não, eu vou voltar a ficar exposta ao arsênio. Não, se voltar, perde a aposentadoria, beleza? Então, aqui o requisito, ó. O segurado que retornar a exercer atividade ou operação que sujeite risco e agentes nocivos constantes no anexo 4, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço, vai ser imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contado da emissão da notificação, salvo comprovar nesse prazo que o exercício da atividade ou operação foi encerrado. Então ele vai ser, voltou a trabalhar? Aqui a notificação, sua aposentadoria vai cessar a sua aposentadoria, viu? Salvo se ele comprovar que deixou. Não, não, foi, não é só um engano, não era eu não. Ou então, não, eu deixei, viu? Eu quero ficar aposentadozinho, pronto, ok. Foi só brincadeira. Essa Previdência não sabe nem brincar, isso foi uma brincadeira, tá? Só ver se você está esperto. Eu vi agora que você está bem fiscalizando direito, né? Pois tá bom, vou ficar em casa, ok, beleza. Tranquilo? Então, cuidado com essa diferença. E aí, com isso, a gente finaliza essa parte aí de aposentadorias sobre a questão da renda mensal inicial, né, muitos detalhes, sempre direito previdenciário, todas as aulas têm muitos detalhes, mas eu venho trazendo aí de uma forma bem didática para você entender.
Não se preocupem, quando a gente finalizar esse ponto aí dos benefícios, eu vou fazer um resumo para vocês do que é, quando é que é 60%, 70%, 100% do salário de benefício. Teremos aula de questões também simuladas para vocês observarem como isso daí pode ser cobrado em prova. Muitas regras não existe nem questão, porque é tão recente que ainda nem caiu em concurso ainda. Não teve nem concurso com essas alterações. Então, algumas questões eu vou elaborar, outras questões já existem, né? A gente vai estar resolvendo aqui para vocês observarem, beleza? Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato. Essa aula online, acho que já falei em outros módulos, né? Eu entro aí na sua casa através do computador, da aula online. Muitas vezes você assiste sem um fone, até sua família toda já me conhece, já sabe quem eu sou, já está aposentando todo mundo, todo mundo aí na sua casa, mas às vezes eu não conheço, né? Não sei. E isso, pode entrar em contato, marcar no Instagram, sempre é bom a gente saber que encontrar esses alunos online, né? E aí você pode estar entrando em contato, professor, estou com uma dúvida nisso, estou com uma dúvida naquilo, uma orientação. É sempre bom. O contato professor e aluno, ele tem que existir. E aqui vocês têm um canal disponível para isso, beleza? Porque o curso ele é extenso, como eu falei. Eu sei que você aí, se duvidar, você me vê no computador mais do que você vê os seus familiares, que você está dentro do quarto aí estudando e passa horas e horas estudando durante o dia, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que você tiver na sua preparação, pode entrar em contato, beleza? O direito previdenciário, ele é assim, ele é cheio de detalhes, mas ele não é tão difícil. Quando você entende a linha de raciocínio, quando você pega ali todos os detalhes, às vezes na primeira vez ele é muito difícil. Você olha e diz, ah, eu não vou conseguir aprender isso tudo, não. Mas depois que você aprende, depois que você visualiza, pode até assistir novamente, fazendo todas as anotações, você percebe que ele não é tão difícil assim, não. Ele causa susto, ele causa um certo, realmente, você olha assim, acha estranho, muitas regras, mas depois que você vai organizando, você percebe que é basicamente sempre uma mesma linha de raciocínio, beleza? Então, um forte abraço a todos, bons estudos, finalize aí com essa frase, a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próxima. Valeu!